Semana a gente foi lá, segunda-feira, 7 da manhã, entrevista do Green Card, eu, Kezinha, Ceci e Benício. O advogado estava vindo de Nova York, ele chegou 4 da tarde no aeroporto e até as 3 da manhã, todos os voos em sequência que ele tentou entrar foram cancelados. Teve uma nevasca, muita neve, a torre de comando não liberava que os voos saíram de Nova York, foram quase 500 voos, se eu não me engano, cancelados naquela janela de tempo. E aí a gente iria com o advogado de imigração, agora a gente vai sozinho. E aos meus olhos poderia parecer uma porta natural que se fechou, mas aos olhos de Deus, na verdade, Ele tirou uma companhia humana para que eu pudesse ir com a companhia dEle. A minha segurança agora não está mais em homens, mas está no próprio Deus. Deus, se você não fizer, eu não tenho como fazer. O meu advogado não pôde entrar, irmão. Ele não foi permitido, seja pelo tempo ou pelo próprio Deus, para que a gente pudesse ter uma nova experiência de dependência de Deus. Todas as vezes que Deus quer te levar para um lugar de maior dependência, Ele vai retirar as suas bases de segurança. Mas isso não é porque Ele não te ama, é muito pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele quer te mostrar o quanto você pode descansar naquilo que só Ele pode fazer. A dependência não acontece em tempos em que está tudo favorável. A dependência só se revela numa nova medida em tempos em que nada natural pode mais acontecer. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Os planos não funcionam mais, a estratégia não funciona mais, o favor de homens não funciona mais. Agora você está num lugar em que só Deus pode fazer. Aí beleza, vamos lá, sem advogado. Ok, a gente entra. E aí quando a gente chega na porta, perguntei, posso levar o tradutor? Não, o tradutor fica do lado de fora. Se você quiser, pede para o officer, e se ele liberar, ele pode ligar aqui para a portaria e mandar o tradutor entrar. Então, na situação que eu estou agora, tá eu e a minha família, e eu não tenho mais advogado e nem tradutor. E é interessante porque a primeira chave que eu quero compartilhar com você é que alianças liberam acesso. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga, alianças liberam acesso. Compartilhei com o Steph, compartilhei com alguns amigos, compartilhei com alguns intercessores. E teve uma pessoa especial que eu quero compartilhar sobre uma chave que eu vivi com ela, que foi tão incrível, o cuidado de Deus. Eu tenho uma amiga que faz parte da liderança da Supernatural School da Bethel, se chama Paula. E a gente estava se falando um pouco antes, ela falou, amigo, me fala o horário exato que você vai estar entrando, porque eu vou acordar na madrugada. Lá na Califórnia são 3 horas antes do que o nosso horário. Então era 7 da manhã aqui, ela acordou às 4 da manhã de lá, para batalhar junto com a gente. E eu lembro como se fosse hoje, na madrugada, ela falou, amigo, o que você quer que aconteça? Se você pudesse definir como que você queria que acontecesse, para eu poder orar especificamente. E eu lembro que eu brinquei, eu falei, Paulinha, se eu pudesse escolher, eu queria que fosse uma senhora que ama crianças e ama o Brasil. Ela falou, tá bom, mais alguma coisa? Aí eu brinquei, eu falei, não, eu queria que ela fizesse só 3 perguntas. Qual é o modelo do meu carro, qual é a minha comida favorita e qual é o meu time no Brasil? Eu lembro que ela riu e falou, tá bom, amigo, eu vou tentar, mas não sei se vai dar para ser tão específico assim. Irmão, a gente chega lá e aí os officers vão chamando, família fulano de tal. E cada officer que aparecia, alguns eu pensava, putz, eu tinha que ter ido com esse. Sabe quando você vê o semblante de alguém que você fala, esse cara deve ser muito gente boa. Mas alguns que apareciam eu falava, Deus, obrigado por não ter caído com ele. Até que chega a nossa. É uma senhora que vem na porta, chama meu nome. Aí eu falo com a Kezinha assim, vamos amor, tá chamando a gente. Aí o Benício vai andando com um biscoitinho na mão. Eu tô falando exatamente o que aconteceu. Quando ela olha para ele, abre um sorriso. Eu falei, obrigado Jesus, essa entrevista já foi preparada. É exatamente aquilo que a gente orou para que fosse. Aí quando eu chego na porta, eu falei para ela, eu não falo inglês muito bem, eu preciso de tradução, o tradutor tá lá fora. Ela falou, você tá falando super bem. Eu falei, não, mas para entrevista. Ela falou, você fala português? Eu falei, fala. Você entende um pouco de espanhol? Eu falei, entendo. Fica tranquilo, a gente fala em portunhol e vai dar tudo certo. Aí eu olhei pra Kezinha, eu literalmente olhei e dei uma piscadinha pra ela como se fosse, amor, tá tudo certo. A gente entrou na sala, Benício estava eufórico, falando papai o tempo inteiro, papai. E aí ela falou, não, pode ficar tranquila, fala pra ele que vai ser bem rápido.
Ela fez algumas perguntas básicas, como o meu nome inteiro. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque é uma questão migratória, mas ela fez algumas perguntas básicas. E ela falou: bom, você tem alguma pergunta? Eu falei: eu só tenho uma. Meu aniversário é agora, 7 de fevereiro. Será que o Green Card chega lá em casa até meu aniversário? A gente riu, ela levou a gente pela porta. E aí passou uma outra officer, ela ainda apresentou Benício, falando: aqui o meu pequenininho, se chama Benício. E quando a gente sai da porta da imigração, 10 minutos depois, eles atualizam o status do nosso processo. Cartões do Green Card sendo impressos. Alianças liberam acessos. Alianças liberam acessos. Sabe outra coisa que eu aprendi com Deus nesse momento? Na noite anterior eu falei com Kezinha: amor, o Benício não precisa ir. O Benício, ele nasceu aqui e ele é americano, ele não precisa estar na entrevista. Mas eu sinto que a gente precisa levar o Benício. Eu acho que Deus vai usar ele através de favor. Ela falou: tá bom, amor. Botou a melhor roupa nele e a gente foi com o nosso americanozinho. E é interessante, irmão, porque o favor que Benício carrega, eu tenho certeza que mudou a atmosfera e o ambiente daquele lugar. Ela foi super carinhosa com Ceci, porque ela deve gostar de criança, mas ela foi hiper carinhosa com Benício, porque talvez ela ame bebê. E ali Deus me deu uma outra chave. Eu vou pregar bem rápido hoje, mas eu quero que você guarde, anote cada uma delas e medite essa semana. Alianças liberam acessos, e o favor de Deus libera acesso. Quando a gente carrega o favor de Deus, as portas se abrem diante de nós. Então não só carregue favor, como caminhe com quem carrega favor. Não só carregue favor, como caminhe com quem carrega favor. O Benício, cheio do favor de Deus, com legalidade nessa nação, porque ele pode governar nela, faz parte dela, foi gerado nela, liberou portas de acesso pra gente. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O favor de Deus libera acesso. Você pode celebrar isso em nome de Jesus? Agora o problema, irmão, é que alianças liberam acesso, o favor libera acesso, chaves liberam acesso, o sangue de Jesus libera acesso. Mas tem muita gente tentando comprar acesso. Isso é muito forte. Tem muita gente tentando comprar acesso. Talvez você que está me ouvindo, tem milagres que você ainda não está vivendo e você acha que você está fazendo tudo certo. Mas a questão que pesa para Deus não é o que eu faço, é a motivação com que eu faço. Tem gente fazendo a coisa certa com a motivação errada. Pastor, é possível fazer a coisa certa com a motivação errada? É. Tem gente que está ofertando com generosidade, porque na verdade depois quer cobrar de Deus milagres financeiros. Tem gente que está servindo não com uma consciência do que Deus já fez por mim e eu preciso retribuir. Não, é com uma consciência de: eu estou te servindo, você precisa me favorecer. Irmão, o problema da gente tentar comprar acesso é quando a gente faz algo tão pequeno para Deus e acha que Deus está devendo alguma coisa para a gente. Você quer viver portas abertas, você tem que ter a consciência de que tudo que você vai viver com Deus é por favor e graça. Você não merecia, você não podia, você não sabia, você não tinha. Deus favoreceu você, Deus abençoou você, Deus viu graça em você, Deus conectou as pessoas certas com você, Deus, ele te colocou no lugar que você não poderia estar, Deus te deu acesso a lugares que você não poderia ir, Deus te colocou em ambientes que você não poderia entrar. Isso é favor e graça. E quem tem essa consciência é normal, você vai ver portas se abrindo. E sabe o que é louco? Quanto maior é a minha consciência disso, maior é o número de portas que se abrem. E quanto maior a consciência que eu tenho, maior é o número de portas que se abrem. Eu entro no ciclo em que quanto mais humilde o meu coração é, e quanto mais eu entendo que eu não poderia viver o que eu estou vivendo, mais Deus tem alegria em me colocar em lugares que eu não poderia estar, e me dar coisas que eu não poderia ter. É muito louco isso, porque quando teve esse lance da Tour, a gente já tinha vendido $500 mil. A projeção pelos números, se mantivesse a velocidade, poderia chegar a 1 milhão, 2 milhões de reais só de tickets. E eu abri mão, ofertei. O $500 mil já estava na conta, ofertados. 1,5 milhão que poderia entrar, ofertado. E aí eu chego na estaca zero. E essa semana, alguém que me segue lá de Roraima, se eu não me engano, enviou uma oferta de 50 mil. Falou: pastor, para te ajudar com a cruzada. E essa semana eu tive um entendimento. E cara, isso... caminhar com Deus, irmão, você tem que fazer coisas que não fazem sentido para homens.
Pastor, você vai falar de oferta, você vai falar do que você fez, mas isso quebra um princípio. A palavra diz que quando a gente vai dar uma esmola para alguém, a nossa mão não deve saber o que a outra fez. Pois é, esse princípio é para esmola, não é para oferta. Sua oferta pode edificar outros a ofertarem, a sua entrega pode edificar outros a se entregarem. Aquilo que você está fazendo para Deus e com Deus pode inspirar outros a fazerem também. Você está comigo? Eu falei, quer saber? Voltei a estaca zero. Deus moveu um homem para ofertar 50 mil. Eu vou ofertar os 50 mil. A primeira parte da minha colheita eu vou lançar de novo como semente. Porque às vezes a gente lança as sementes e quando vem a colheita a gente fala, bom, eu fiz por merecer, agora é tudo meu. Não. A colheita também é um favor. Você ter algo para semear é um favor. Você ter algo para colher é favor. Eu lembrei de uma frase, irmão, ela explodiu no meu coração essa semana. Eu não lembro se é do Bill Johnson. Ele diz que Deus sempre vai nos dar mais para entregarmos mais para Ele. Esse é o princípio da mordomia. Deus te confia mais para você entregar mais, e Ele te confia mais para você entregar mais, e Ele te confia mais para você entregar mais. Você quer perder, você quer quebrar o ciclo do fluir de Deus? Em algum momento acha que tá bom e retenha. A Bíblia diz que Ele dá a semente ao que semeia. Por que eu estou falando disso, irmão? Porque sementes liberam acesso, generosidade libera acesso, gratidão libera acesso. Lembrar do que Deus me fez, trazer à memória o que me dá esperança, libera acesso. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Cara, foi poderoso o que Deus fez na quinta. Na sexta-feira, pastor Josh Kaimes falou sobre algo maravilhoso. Ele falou sobre Deus nos abraçando no meio da nossa bagunça. Sabe, Deus ele não vai esperar que você se limpe para ter você perto dele. Ele vai te abraçar do jeito que você está. Ele vai trazer você para perto. Ele vai sarar suas feridas. Aí a gente chega no sábado, o pastor Gustavo Paiva, logo pela primeira sessão, ele fala sobre uma geração que vai ser levantada e vai governar com sabedoria. Sabe, ele compartilhou sobre Saul indo em busca do profeta. Vocês estão comigo, amém? E ele vai em busca do profeta para ter uma resposta. Aonde estão as jumentas do meu pai? Mal sabia ele que quando chegasse à casa do profeta, seria liberado sobre ele uma palavra: você é um novo rei. Sabe o que o Gustavo compartilhou é que todas as vezes que as pessoas vão até a igreja, elas buscam resposta. Mas todas as vezes que as pessoas chegam na igreja, a igreja tem um papel de liberar destinos. O problema é quando as pessoas vêm para a igreja e a igreja se limita apenas a dar respostas. As pessoas vêm procurando onde estão as jumentas e a gente diz onde elas estão. Só que o nosso papel não é dizer aquilo que você quer ouvir, mas liberar o destino que o Senhor tem para você. Aí chega na outra sessão, o pastor Vitão prega sobre autenticidade e influência. Sabe, não seremos uma geração que vai falsificar a nossa identidade. Porque ser autêntico não significa ser parecido com quem a gente admira. Ser autêntico significa se inspirar com quem você admira, mas ser exatamente quem Deus te chamou para ser. Aí depois vem o pastor Costa Neto falando sobre uma igreja diferente. Uma igreja diferente não é uma igreja movida por estética. Uma igreja diferente é uma igreja que faz coisas diferentes. Do que adianta a gente esperar por uma igreja diferente se a gente faz as mesmas coisas que a gente sempre apontava? A gente sempre reclamava de religiosidade nas gerações antes da nossa. De que adianta a gente reclamar disso se a gente se tornar religioso de uma nova forma? De que adianta a gente apontar para erros que as gerações passadas, se a gente não parar para olhar os erros que a nossa geração tem cometido? Sabe, aí para fechar a noite do sábado, pastor Jude Fourquier ministrou sobre justiça de Deus, cara. Sabe, não adianta você tentar lutar contra o pecado. Não adianta você tentar lutar contra a sua natureza. O que você precisa é nascer de novo e ser justificado pelo amor do Pai. Que noite poderosa, eu senti um mover sobrenatural vindo sobre nós. Domingo não foi diferente, cara.
Pastor, por que você está fazendo esse flashback? É porque eu quero te trazer à memória tudo que foi liberado sobre você, porque Deus falou algo comigo em relação a isso. Preste atenção. Sabe, domingo a gente teve momentos de adoração. Gabriela Rocha foi sobrenatural. Ela ministrou sobre o fluir do Espírito Santo, Pentecostes, o Espírito vindo sobre a igreja, avivamento, fogo sobre o altar. Pastor Jude Fourquier pregou no último culto e foi sobrenatural. E eu preguei sobre algo que eu quero finalizar hoje. E é bem rápido, eu só tenho mais 7 minutos. Preste atenção no que eu vou compartilhar com você. Eu falei sobre a influência e eu usei 2 homens que foram influenciados de formas distintas. Eu falei sobre Judas sofrendo a influência do dinheiro, sendo maior sobre ele do que a influência do próprio Cristo. Judas chegou ao ponto de vender o próprio Cristo por 30 moedas de prata. Depois eu falei sobre João Batista, um homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que nenhum homem nascido de mulher foi tão cheio do Espírito Santo como aquele cara. E aí foram até ele perguntando: e aí, quem que você é? Você é o Cristo que você anuncia? Você é Elias? Você é a reencarnação de algum profeta? E ele falou: não, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele sabia quem era. Meu irmão, a palavra diz que quando Maria, grávida de Jesus, e a mãe de João Batista, grávida dele, se encontram, eles começam a ficar alvoroçados no ventre da mãe, porque eles sabiam que ali o destino dos dois haviam se conectado. Preste atenção. Só que tem um momento em que João Batista está preso e todas as informações que ele tem de Jesus vêm dos seus discípulos. E aí ele pergunta: como é que está Jesus? E os discípulos vão falando: olha, ele está sentado em rodas de prostitutas, ele está sentado em mesas junto com cobradores de impostos. E João Batista começa a ser influenciado por aquilo que ouve. E para finalizar, eu falei que a gente pode sofrer todo tipo de influência, pelo dinheiro, pelas amizades, pelas circunstâncias, pela nossa geração, por aceitação. Você pode sofrer todo tipo de influência, mas a única coisa capaz de mudar a tua história é a influência dos céus tocando a terra. E eu compartilhei 3 momentos da história em que os céus tocam a terra. O primeiro momento está lá em Gênesis. Vocês estão comigo, amém? A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sabe? O primeiro momento em que a palavra se conecta ao Espírito, nasce então toda a criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e ele viu que era bom. E todos os 6 dias seguintes ele começa a criar coisas pelo poder da sua palavra, se conectando ao seu Espírito. Preste atenção. O segundo momento sobrenatural de influência dos céus sobre a terra acontece no batismo de Jesus. Jesus, ele chega até João Batista e se encontra com ele novamente. João Batista olha para ele e fala: Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de sequer desamarrar as sandálias dos seus pés. E Jesus diz: é necessário, João, que assim seja feito. Jesus então é batizado, e quando ele é imerso nas águas, uma voz diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E naquele momento o Espírito vem numa forma de pomba, repousa sobre Jesus, e mais uma vez a palavra se conecta ao Espírito, e o novo de Deus acontece de novo. Sabe, o terceiro momento em que a influência dos céus tocam a terra é quando a igreja está reunida. Está lá em Atos 2, a palavra de Deus diz que estavam todos reunidos num só lugar, aguardando o cumprimento de uma promessa feita desde o profeta Joel, que dizia: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a palavra diz que estavam todos reunidos. Você pode declarar isso comigo? Diga: estavam todos reunidos num só lugar, como a gente está aqui hoje. Estavam todos reunidos num só lugar, cara. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus invadiu aquele lugar. E aqueles caras nunca mais foram os mesmos. Sabe por quê? Porque ali os céus tocaram a terra novamente. Pastor, tudo isso a gente já ouviu. Você trouxe à memória tudo que a gente ouviu nesses dias de conference. O que tem de novo? Eu vou te falar, preste atenção nisso, cara. Isso é muito forte. Sabe o que Deus falou comigo? É que nesses dias a gente foi avivado, renovado, inspirado. Sonhos voltaram a viver, sonhos que você nem sabia que Deus tinha para você, Ele compartilhou com o teu coração. Eu creio, cara, eu pude perceber isso. Tinha uma unção profética tão forte fluindo. Eu via pessoas que estavam como vales de ossos secos voltando a viver. Eu vi jovens que nem sonhavam mais com o chamado voltando a sonhar. Eu vi pessoas que chegaram aqui e nem sentiam mais a presença de Deus há muito tempo voltando a sentir. Agora a grande questão é: tudo aquilo que foi liberado sobre nós é real, mas depende daquilo que a gente vai fazer com o que recebeu. Preste atenção. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, nesses dias vocês receberam dezenas, centenas, milhares de promessas dos céus. Mas você sabia que nem toda promessa que Deus faz se cumpre?
Pastor, isso é heresia? Não é não, vou te explicar melhor, preste atenção. Nem toda promessa que Deus faz se cumpre. Porque existe uma diferença entre as promessas que Deus faz de forma universal e as promessas que Deus te faz de forma individual. Toda promessa que Deus faz universal se cumpre. Quando você começa a ler Apocalipse, o fim dos tempos, toda promessa feita vai se cumprir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é rei. Isso vai acontecer. Os reinos serão abalados. Isso vai acontecer. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Isso vai acontecer. Toda promessa que Deus fez de forma universal vai se cumprir, porque Ele disse, e quando Deus diz, tudo se faz. Agora, quais são as promessas que Deus faz que podem não se cumprir? Aquelas que Ele faz para você. Para você, para você, para você, para você, para você, para mim. Porque as promessas que Deus faz para você dependem da forma como você reage a elas. Quando Deus faz uma promessa de forma universal, toda a criação se curva e obedece aquilo que Ele declarou. Agora, você carrega o livre-arbítrio, então quando Ele faz uma promessa a você, depende de você se curvar a ela ou não. Eu trouxe à tua memória promessas liberadas e palavras liberadas, unção profética liberada nesses dias de conference. E sabe o que acontece? Eu olho para os lugares lotados nesse auditório, mas o que me chama a atenção são os lugares que ainda não foram preenchidos. Porque se eu entendi as promessas liberadas e eu não me movi em relação a elas, elas continuam fazendo a menor diferença para mim. Preste atenção nisso, cara. Os propósitos que Deus tem para você só fazem sentido à medida que você corresponde a eles. Porque se você não corresponde às promessas que Deus te fez, você vai viver uma vida como se não tivesse promessa nenhuma. Sabe o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? É que toda promessa liberada da parte de Deus sobre nós, a palavra diz que da parte dele nós já temos o sim. Ou seja, aquilo que Deus te falou já está disponível para se cumprir. Aquilo que Deus te prometeu já está disponível para acontecer. Aquilo que Deus te prometeu no reino dos céus já é uma realidade. Agora, qual é o nosso papel? Trazer as realidades dos céus para a terra. É por isso que a gente tem que falar: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. A gente acha que isso é uma oração genérica, a gente acha que isso é uma oração coletiva. Pai nosso que estás nos céus, preste atenção, o Pai é nosso, mas a promessa é sua. Por isso quando Jesus diz, quando for orar, ora assim, Pai nosso, porque o Pai não é teu, cara, o Pai é nosso. Ele não veio para a gente, Ele veio para os seus, mas porque os seus os rejeitaram, agora todos aqueles que nele creem têm direito de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, eu não vim para vocês, mas eu vim para os meus me rejeitaram, então eu vim para todo aquele que nele crê. Aqueles que creem em mim podem chamar o meu Pai de Pai também, porque receberam por adoção o direito de serem chamados filhos. Aí ele começa a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora presta atenção, quando você declara seja feita a tua vontade, tem que começar dentro de você, cara. Não adianta a gente como igreja orar, seja feita a tua vontade sobre a igreja no Brasil, porque você é parte da igreja do Brasil. Se você estiver omisso, parte da igreja está também. Se você estiver frio, parte da igreja está também. Se você estiver desconectado com o coração do Pai, parte da igreja está também. Agora a minha grande pergunta é: meu irmão, você sabe como está o teu coração? Te assusta o fato de imaginar que se toda igreja se movesse da mesma forma que você se move hoje, seria melhor ou pior do que a igreja está hoje? Porque a gente gosta de olhar o que Deus faz na vida do outro e criticar, e julgar, e pensar, e analisar. A grande pergunta é: se Deus pegasse hoje o teu coração e derramasse o teu coração sobre toda a igreja seria melhor ou pior? Seria mais quente ou mais fria? Seria mais profética ou menos profética? Então preste atenção, quando a gente ora, seja feita a tua vontade sobre a igreja, entenda, começa em você aquilo que Deus vai fazer ao redor do Brasil. Começa em você o que Deus vai fazer em toda uma geração. Começa em você o que Deus vai fazer em toda a tua casa. Começa em você. Cara, a resposta para as promessas que Ele te fez, só você pode dar. É por isso que todo profeta, quando se levantava, falava: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que significa eis-me aqui? Significa, a despeito de tudo que tem feito, a despeito do teu povo que tem profanado o teu templo, a despeito do teu povo que tem ido contra a tua vontade, os profetas se levantavam e diziam: Pai, a despeito de todos que estão ao meu redor, eis-me aqui, começa em mim algo novo. Ei,
Quantas promessas liberadas sobre você, cara? A minha pergunta é, como a gente vai reagir a elas a partir de hoje? Como que vai ser a tua segunda-feira? Sabe, a gente brincou sobre esse lance do inglês. Eu lembro que quando eu me converti, 1 ou 2 semanas depois, alguém chegou para mim e falou: aprenda inglês, Deus vai te dar conexões, você vai precisar disso. Sabe o que eu fiz? Ok. 10 anos se passaram e eu continuo sem falar inglês. Aí sabe o que me constrange? Quando Deus traz pessoas de outros países para cá, pessoas mandam mensagem querendo compartilhar coisas, outros ministérios que eu sempre me inspirei, hoje mandando mensagem falando: e aí, mano, tá tudo bem? Cara, fantástico o que vocês estão construindo, e eu preciso de ajuda de alguém para conversar. Por quê? Porque eu acreditei na promessa, mas não respondi a ela. Do que adianta você clamar pela chuva, você nem arou o campo ainda, você está sem Deus, muda a minha história, Deus, por favor, muda a minha história, faz acontecer a tua promessa, e ele está assim: filho, você precisa sair do lugar onde você está, porque desde a promessa que eu te fiz, a posição que você está é a mesma. Ei, você precisa agir, cara, você precisa sair do lugar que você estava. Meu irmão, se existe um lugar que está cheio de promessas que não se cumpriram, é o cemitério. A grande questão é, quando a gente chegar lá, o nosso legado vai apontar para promessas cumpridas ou promessas que ficaram no meio do caminho. Eu parei para analisar promessas que Deus me fez, e sabe o que tem me constrangido? Eu falei: Deus, me perdoa, porque eu acreditei, mas eu não me posicionei, me perdoa. Sabe o que ele fala para mim? Filho, não precisa pedir perdão, quem deixa de usufruir é você, para mim está tudo certo. Está tudo certo. Eu continuo te amando. Não tem nada que você possa fazer para eu te amar mais, não tem nada que você possa fazer para eu te amar menos. Eu continuo te amando. A questão é, se você vai viver plenamente o que eu te prometi ou não. Isso daí é um problema seu, é uma questão sua. Eu não posso fazer mais nada. Meu filho já foi derramado naquela cruz. O Calvário é real, já aconteceu. Ele já venceu o inferno e a morte. Ele já liberou sobre você a autoridade sobre os céus e a terra. Já liberou sobre a igreja as chaves dos céus. Aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra também terá sido desligado nos céus. Ei, preste atenção. Você não precisa pedir mais nada para Ele além daquilo que Ele já te deu. Ele te deu unção, Ele te deu identidade de filho, Ele te deu autoridade sobre os céus, a terra, sobre as doenças e as enfermidades. Cara, Ele já te deu promessas. O que a gente precisa fazer então, André? A gente precisa se posicionar em relação àquilo que Ele prometeu. Eu tenho declarado desde o primeiro culto desse ano, 2017 é o melhor ano da minha vida. Eu creio e eu tenho vivido crendo nisso, cara. E quantas coisas Deus tem rompido esse ano. E se finalizar esse ano e olhar para trás e ver que algumas ficaram no meio do caminho, é porque eu não me posicionei como deveria. Eu estava conversando com alguns jovens que são mais próximos, e eu falei: cara, se tem algo que Deus falou comigo depois dessa internação, é que eu preciso ser irrepreensível em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu quero poder daqui a alguns meses olhar para vocês e falar: cara, você pode caminhar comigo e você vai ver que eu sou irrepreensível em todas as áreas. Pastor, isso é vaidade? Não, cara, isso é coerência. Porque se eu prego sobre o evangelho pleno, eu preciso ter vida plena também. Se eu prego sobre um Deus que faz promessas e cumpre, vocês precisam olhar para mim e ver elas se cumprindo também. Pastor, eu já vejo, beleza, mas quem disse que aquilo que você está vivendo hoje é o teto daquilo que Deus quer fazer? Sabe qual é o nosso problema? É a síndrome da comparação. Você olha para quem está do teu lado, você olha para o que Deus está fazendo, você acha que, uau, Deus, você já tem feito tanta coisa. Você está dizendo para Deus então que o limite dele é o irmão do lado. Porque se eu olhar para mim, deixa eu me colocar no centro, eu falar: Deus, há 3 anos atrás eu estava pregando em missões para 15 pessoas dentro dos hospitais, o Senhor me colocou hoje num lugar que me dá um alcance maior, tem uma geração sendo influenciada, tem pessoas de outros países vendo o que a gente está fazendo. O Senhor me colocou ao lado de um cara com uma visão extraordinária, alguém que tem trazido um avivamento sobre a igreja no Brasil. O Senhor me plantou, o Senhor me ungiu, o Senhor me honrou, o Senhor... E talvez Ele olhe para mim e fale assim: filho, começou tem 3 anos, mas eu te prometi há 10, você que demorou para se posicionar. Um dos pastores que ministraram aqui, eu estou finalizando agora em nome de Jesus, um dos pastores que ministraram aqui falou algo que eu achei poderoso. Ele falou que as nossas orações sejam mais curtas e as respostas mais rápidas. Sabe o que vai influenciar toda a nossa geração? É como a gente responde às promessas que Deus nos fez. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar com você e a gente vai para mais uma etapa de pregação. Então não perca nada daquilo que Deus quer falar ao teu coração.
Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu creio que aqui existem alguns pais dessa geração. Eu creio que aqui existem algumas pessoas que vão ser levantadas como vozes para essa geração, vozes de influência, Pai. Jovens aqui que vão compartilhar revelações que o Senhor vai dar, jovens que vão compartilhar ministrações que vão alcançar milhares e milhares e milhares de jovens. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que a gente pregar seja um reflexo daquilo que a gente vive primeiro, Pai. Eu te peço que aquilo que o Senhor liberou sobre nós nesses dias de conferência, que nada seja desperdiçado. Teu filho falou sobre um semeador que saía semear e sementes caíam em todo tipo de terreno. Eu quero te pedir que em relação às promessas que o Senhor fez, elas encontrem no nosso coração um terreno bom para que elas frutifiquem, que os frutos permaneçam. Eu abençoo cada jovem aqui declarando, Pai, que nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que se amedrontam, nós seremos reconhecidos como exclusivamente seus, Pai. Que tudo aquilo que a gente faça aponte para o Senhor, que tudo aquilo que a gente se dedique, Pai, tenha a ver com aquilo que o Senhor nos convidou a fazer. A gente não quer construir castelos de areia, Pai, a gente quer construir o Teu reino na terra. Nos dá unção profética, Pai, ainda mais, derrama sobre nós a Tua unção que despedaça todo o jugo, quebranta o nosso coração, Pai, renova o nosso entendimento, amplia a nossa visão, nos dá ainda mais autoridade, Pai, nos dá ainda mais graça, nos dá amor pelo perdido, Pai, nos dá a revelação da Tua vontade, compartilha, Pai, com a Tua geração, aquilo que o Senhor deseja fazer a partir de nós, Pai. E eu abençoo cada jovem aqui em Teu nome, Jesus, declarando que 2017 vai ser o maior ano de romper das nossas vidas, até que venham as próximas, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo 2017. Sabe, o tema dessa série é Rocket. A gente vai falar um pouco sobre o lançamento de um foguete. A gente consegue perceber uma semelhança muito grande entre um foguete e o início de todo ano. Na verdade, existem várias semelhanças. Sabe, uma delas que me chama a atenção é que quando um foguete vai ser lançado, além de toda a preparação em torno dele, existe sempre muitas pessoas observando na expectativa do que vai dar. Sabe, quando a gente está na expectativa do ano que está surgindo, está tudo certo, porque é a nossa história. Agora, além de você, existem inúmeras pessoas olhando na expectativa do que vai acontecer com a sua história. Sabe, existem pessoas que estão aguardando para ver como é que vai ser o 2017 do André, do Felipe, do Igor, da Roberta, porque esse é o nosso chamado, influenciar através da história que nós estamos construindo com Deus. Então o início de um ano é como o lançamento de um foguete, sabe, está todo mundo olhando para você e está todo mundo na espera de ver o que vai de fato acontecer. Agora, nesse lançamento que é 2017, a sua expectativa pode acontecer de duas formas. A tua expectativa para esse ano pode ser uma espera passiva, como alguém que só olha esperando para ver o que vai acontecer no final. Ou a tua expectativa nesse ano pode ser como uma esperança daquele que tem convicção de onde vai chegar. Sabe, falar de expectativas é algo maravilhoso, porque a gente sempre fala aqui no Next a respeito de você gerar expectativa. Gera expectativa para esse sábado, gera expectativa para aquilo que Deus vai fazer esse ano. Sabe o que significa gerar expectativa? É ter em você a convicção de que aquele que te prometeu todas as coisas também é aquele que é fiel para cumprir cada uma delas. Por que algumas pessoas não esperam mais? Por que algumas pessoas desistiram de ter expectativa? Porque se frustraram no meio do caminho. Agora, toda expectativa gerada em Deus vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. O que a gente não pode confundir é em quem nós temos lançado a nossa expectativa. No que nós temos lançado a nossa expectativa? Sabe, o ministério é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que se alguém deseja o ministério, boa coisa deseja. Agora, o teu ministério não vai suprir uma expectativa que só Deus pode. Você pode ter performance ministerial,
Você pode ter frutos ministeriais, mas existe algo que só Deus pode suprir. É uma expectativa que se chama paz. Só Ele pode te dar uma paz que excede todo entendimento. Só Ele é capaz de te dar paz em meio ao caos que está lá fora. Só Ele é capaz de dar paz em meio ao caos das suas emoções. Ei, existe algo que só Deus pode suprir e se chama paz. Quantos aqui desejam ter paz nele? Primeira expectativa que eu quero te convidar a ter para esse ano é que nesse ano, eu não estou dizendo que não vão ter guerras, preste atenção, eu não estou dizendo que não vão ter batalhas, elas já começaram, para mim algumas já começaram, mas o que eu estou declarando é o que a palavra me afirma, é que em meio a toda guerra eu terei paz. Em meio a toda circunstância eu terei paz. Assim como Jesus dormindo no meio de uma tempestade, a paz que ele tinha era algo que já era real dentro dele, por isso ele manifestava fora também. Agora, você pode esperar muito mais em Deus nesse ano do que apenas paz, porque Ele quer te dar ainda mais. André, essa mensagem é motivacional? Não, cara, eu estou pregando a mensagem do Evangelho e é impossível ela não inspirar você. Sabe, a mensagem do Evangelho fala a respeito de sermos transformados, mudarmos a forma como nós vemos as coisas. A mensagem do Evangelho, ela traz confronto, ela traz transformação, mudança de atitude, de mente, mas a mensagem do Evangelho carrega com ela também promessas. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus esse ano? As promessas de Deus são melhores que as minhas. Sabe por quê? Porque elas sempre se cumprem no final, amém? André, por que então esse tema Rocket? Porque, meu irmão, assim como um foguete sendo lançado, é o início desse ano na tua história. Agora, existem 3 cenários que podem acontecer no lançamento do teu foguete, cara. Existem 3 cenários que podem determinar onde é que você vai chegar. Sabe, na história dos lançamentos espaciais, olha para mim, cara, olha só que incrível isso. Em toda a história de todo lançamento espacial, desde que o homem começou a fazer até o dia de hoje, não tem como fugir desses 3 cenários. O primeiro deles é: alguns foguetes até foram lançados, mas no meio do lançamento, eles se despedaçaram e não chegaram a cumprir o teu propósito. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra a história de alguns que antes de começar a caminhada com Deus já desistiram por conta das circunstâncias. Você está com a expectativa, cara, 2017 está começando, a pessoa que está do teu lado direito tem certeza que vai ser um ano maravilhoso, quem está do lado esquerdo tem certeza, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e no teu coração existe uma dúvida: será que vai ser um ano tão bom de fato? Porque 2016 nada aconteceu, 2015 nada aconteceu, por que que esse cara aí na frente está me afirmando que 2017 vai ser diferente? Sabe, se existe dúvida no teu coração a respeito do que a palavra de Deus diz a teu respeito, talvez a tua história nesse ano seja como um foguete que falhou no lançamento. Talvez seja só uma expectativa que não vai passar do lançamento. Eu creio que quem está ouvindo nessa noite vai ser tão impactado pela palavra de Deus que não vai permitir que isso aconteça, amém? Ninguém vai desistir, ninguém vai ficar pelo meio do caminho. Agora existe um segundo cenário também. Entre as viagens espaciais que já aconteceram, existiram alguns lançamentos também que foram bem sucedidos. Alguns foguetes, algumas estações espaciais foram lançadas, chegaram lá, cumpriram o propósito, fizeram o que precisavam fazer, pegaram amostras, tiraram fotos, enviaram satélites, reformaram estações espaciais, só que na hora de voltar para casa, algumas delas não conseguiram e foram destruídas antes de chegar no solo. André, o que isso tem a ver com a minha história? Sabe, isso me lembrou a história de alguns que já até tiveram experiências com Deus. Alguns de nós que já até experimentaram coisas incríveis em Deus, alguns que já foram talvez até líderes de ministério, já se envolveram, já tiveram experiências com a palavra. Cara, talvez você que está me ouvindo seja um desses. Você já experimentou um tempo em Deus, você já experimentou manifestações sobrenaturais, só que no meio do caminho você desistiu e você ficou para trás. No meio do caminho, alguma frustração tirou de você a alegria da salvação. Talvez no meio do caminho, uma decepção com alguma liderança dentro da igreja tirou o teu foco da cruz e do único que pode suprir toda a tua expectativa e fez com que você pensasse que a igreja já não é mais tão bom assim. Sabe, a liderança da igreja não é tão bom assim, eles falham. Agora a minha pergunta é: qual é a novidade? Desde que o mundo é mundo, os homens falham. É por isso que o verbo se fez carne, para restaurar essa debilidade.
Ei, talvez você está me ouvindo, cara, e você já foi muito usado por Deus. Talvez você seja até um filho de pastor. Talvez os seus pais são ministros e você no meio do caminho se desviou. Eu não sei se foi uma proposta que chamou a tua atenção. Eu não sei se foi o peso do pecado que trouxe para você culpa, condenação. Ei, preste atenção, no meio do caminho parece que você não vai mais conseguir voltar para casa. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que esse lugar de novos começos vai ser um lugar de novos começos para você também nessa noite. Quantos creem nisso? Agora o terceiro cenário, e é aquele que eu declaro sobre cada um de nós nessa noite, diz respeito a missões que foram até o espaço, cumpriram o propósito e marcaram toda a história. Sabe, toda missão espacial que foi lançada, cumpriu o propósito e voltou, a gente lembra até hoje porque eles marcaram a história. Você foi chamado por Deus para marcar a história, amém? As pessoas não vão olhar para você no final desse ano e vão falar: cara, você viu fulano, começou tão bem, estava tão envolvido, estava tão alegre na igreja, agora ele está desviado, agora ele está na pista, agora ele não quer nem mais saber de Deus. Não, meu irmão, não importa como você começou os anos anteriores, eu vim aqui declarar que esse ano vai ser diferente. Toda boa promessa lançada por Deus sobre a tua vida vai se cumprir, porque Ele é fiel, Ele tem poder para isso, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Olha só que coisa incrível. Acompanha comigo, por favor, João 10, versículo 37. Se você não está com Bíblia, a gente vai colocar aqui no telão. Se quiser pode acender um pouco as luzes da igreja também, só um pouco. Eu sou apaixonado em ver o teu olhar mudando. Quando eu vejo algumas pessoas que no início da mensagem, talvez alguns até resistentes, no final você vê um brilho no olhar, cara. Você percebe que a mensagem entrou no coração dele, transformou alguma coisa ali dentro. Amém, obrigado. Todos acharam João 10, 37? Cara, olha só que incrível isso. Diz assim: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Olha o que Jesus falou: se eu não realizar as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que vocês não creiam em mim, creiam nas obras. Cara, isso é muito poderoso. Mesmo que vocês não creiam em mim, ei, eu faço um pedido: creiam nas minhas obras, para que possam saber e para que possam entender. Aqui eu entendo que existe uma diferença entre saber e entender, amém? Tem muita gente que sabe tudo da Bíblia, mas ainda não entendeu de fato para que serve. Tem muita gente que sabe tudo a respeito de religião, mas ainda não entendeu que a religião ela é fria. Só quem pode transformar uma história é Jesus. Saber e entender é diferente. Por isso Jesus fala o seguinte: olha, para que vocês possam não só saber, mas também entender. Ou seja, para que seja revelado para vocês que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Cara, isso é maravilhoso, sabe? Porque Jesus ele está sendo perseguido e ele faz inúmeros milagres, ele faz inúmeras manifestações de poder sobrenatural. Jesus ele caminha no meio das pessoas, e pessoas que não enxergavam passam a enxergar, pessoas que estavam mortas são ressuscitadas. Jesus manifesta o poder de Deus por onde ele vai. Então ele chega para alguns que perseguiam, ele fala o seguinte: olha, se você não crê em mim, não tem problema, eu só te peço algo: confie pelo menos nas obras do meu Pai, porque se você confia nas obras do meu Pai, você vai entender quem eu sou. Ei, preste atenção, sabe o que isso me ensina? Isso é maravilhoso. Me ensina que as obras do meu Pai confirmam a minha identidade como filho. É impossível uma mesma fonte, cara, sair dela água salgada e água doce. É impossível alguém que diz que foi alcançado por Jesus não ser transformado por essa palavra. Ei, preste atenção. Se você é jovem, caminha com Deus há algum tempo, se você está envolvido, já ouviu a palavra, se você talvez está até envolvido no GC, se você já está servindo, e você está hoje aqui ouvindo essa palavra, e você está com uma camisinha no teu bolso, meu irmão, preciso você refletir, você precisa nascer de novo. Talvez você seja um líder de ministério, pessoas são influenciadas pelo teu testemunho. Ei, mas se aquilo que você manifesta é diferente daquilo que você prega, existe um convite dos céus para você nessa noite. Você precisa nascer de novo. Porque as minhas obras, elas confirmam a minha identidade. Quantos acreditam nisso? Digam amém.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, você pode não acreditar em mim, você pode não gostar de mim, você pode não gostar da minha mensagem, mas uma coisa você precisa reconhecer: eu só manifesto e eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer também. Você pode declarar comigo? Diga: as minhas obras revelam a minha identidade de filho. É por isso que a palavra diz que se o filho não é aceito, é como se o pai também não fosse aceito. Sabe o que a palavra está querendo dizer? O filho é a representação direta do pai. Cara, isso é maravilhoso. Cara, você pode, olha só, deixa essa palavra entrar no teu coração, cara. Deixa ela gerar transformação. O filho é a representação direta do pai. Quantos aqui são filhos de Deus? Então sabe o que significa? Eu estou falando aqui para uma multidão de filhos de Deus que representam o Pai. Ou seja, as obras do Pai estão disponíveis para nós também. A unção que há em Deus está disponível para nós também. O poder e a autoridade que tem no nome de Jesus está disponível para nós também. Porque você é bom? Claro que não, porque você é filho. Por que o filho pródigo teve acesso de novo à casa do pai? Porque ele era bom? É claro que não, ele fez tudo errado. Por causa do discurso que ele veio decorando quando voltava para casa? É claro que não, todo mundo percebeu que aquele discurso era um discurso ensaiado. Então o que deu acesso de novo à casa do pai? A identidade dele como filho. Ei, você é filho de Deus, você tem acesso a tudo que o pai tem também. 2017 vai ser um ano maravilhoso e eu declaro isso com autoridade e com entendimento. Por quê? Porque eu sei aquilo que está reservado para aqueles que creem no nome dele. As obras do Filho revelam a identidade do Pai. E as obras do Pai em nós revelam a nossa identidade como filho. Ei, olha só que maravilhoso. Se os meus frutos revelam a minha identidade, preciso dar menos importância ao meu discurso. A nossa geração é uma geração imediatista e é muito midiática também, cara. A gente consegue comunicar coisas através de uma foto que não existem. Eu faço isso inúmeras vezes, você também, fala a verdade. Talvez aquele passeio na praia nem foi tão bom assim, mas aí a gente bota os pés na água, tira uma foto e bota #vida dura. Quem nunca fez isso? Você vai no cinema, tu até brigou com a tua namorada ou com a tua esposa, mas antes de sair, peraí amor, só um selfie rapidinho. Aí vai lá e coloca #amo essa mulher, #tamo junto, #solove. Foi brigando até deixar ela em casa, chegou em casa, o sogro ainda te deu um esporro. Ei, presta atenção, não tem nada errado com aquilo que a gente quer transmitir, ok? O problema é quando a gente só tem o discurso e não tem os frutos acompanhando o discurso. Não tem nada de errado, cara, de você tentar mostrar que está tudo bem. O problema é quando você se sacia em apenas mostrar que está tudo bem e você se acomoda com isso. André, eu preciso ficar mostrando que tem alguma coisa errada na minha vida? É claro que não, porque quem está olhando você na rede social certamente não tem poder para mudar a tua história. Você não precisa ficar lá com autocomiseração, dando uma de coitado, colocando mensagens para que tenham pena de você. Não é isso que eu estou falando. Você tem que se valorizar, você tem que colocar coisas que edifiquem, coisas que deixem as outras pessoas felizes também. Agora, você precisa entender que não dá para se contentar apenas com aquilo que a gente mostra. Isso precisa ser reflexo daquilo que a gente vive também. Amém? Glória a Deus. Cara, esse é o grito da nossa geração. Esse é o manifesto da nossa geração. Não se contentar com aquilo que a gente mostra, mas viver de fato aquilo que a gente fala. Sabe por que tem tantos jovens frustrados com o relacionamento? Sabe por que tem tantas meninas feridas no relacionamento? Sabe por que tem tantas meninas que se guardavam e perderam a virgindade dentro de um relacionamento que elas achavam que era perfeito para elas? Porque acreditaram no discurso do outro, mas não pararam para analisar os frutos. Cara, se alguém que você está afim de namorar, seja homem ou seja ela, talvez até uma menina, pode ser super especial, ela pode fazer você sentir a pessoa mais especial do mundo. A conversa pode ser boa, a família pode ser maravilhosa, mas preste atenção, o que vale, na verdade, são os frutos, porque eles são um reflexo do caráter dela. Sabe por que tem tanta menina frustrada e tem tantos jovens frustrados?
porque se apaixonaram pelo discurso, mas não pararam para analisar os frutos. Ei, preste atenção, nenhuma árvore pode dar um fruto diferente da sua essência. Isso nunca vai acontecer. Isso fere uma lei. A lei da semeadura diz que toda semente vai dar uma árvore, e toda árvore que dá fruto, porque existem algumas que não dão também. Todo mundo sabe disso, amém? Amém. Existem árvores que não dão fruto, mas vamos falar daquelas que dão. Toda semente que gera uma árvore frutífera, obrigatoriamente o fruto vai ser um reflexo da semente que foi plantada. Ou seja, a gente precisa parar para analisar um pouco aquilo que a gente tem semeado, porque diretamente está ligado àquilo que a gente vai colher em 2017, amém? Cara, essa mensagem é para que você saia daqui entendendo que tudo aquilo que você tem para viver nesse ano, você vai viver. Só que depende de uma coisa que se chama posicionamento, amém? É isso que eu quero fazer com você nessa noite, é te despertar e que eu seja despertado através dessa palavra também, para que a gente saia daqui com foco. Ei, 2017 vai ser o melhor ano da minha vida? Sim. Por que está todo mundo dizendo não? Porque as minhas atitudes caminham junto com as minhas declarações de fé. Eu declaro 2017 é o melhor ano da minha vida, mas eu caminho no mesmo sentido. Eu declaro 2017 vai ser um ano de romper sobrenatural, vai ser um ano de manifestação do poder de Deus, amém? Mas as minhas atitudes precisam caminhar ao lado das minhas declarações de fé. Cara, é maravilhoso, porque Jesus entendia isso. Jesus entendia que não tem sentido se esconder atrás de um discurso. Agora prepara o teu coração, cara, porque eu vi algo essa semana que eu tenho certeza que vai gerar vida em você. Você sabe qual é o problema de se esconder atrás de um discurso? Ei, preste atenção. Sabe qual é o problema de se esconder atrás de um discurso? O problema é que Deus, Ele unge pessoas, não personagens. Eu vou te dar um tempo para que isso gere vida no teu coração. Eu vou te dar alguns segundos para que isso mude algumas coisas dentro de você. Deixa isso mudar alguma coisa dentro de você, cara. Ei, preste atenção. Deus não unge quem você finge ser, porque Deus unge pessoas, não personagens. Cara, isso é muito poderoso. Isso é tão poderoso a ponto de você abrir mão hoje. Se existe alguma máscara, ei, ela precisa cair. Se existe alguma coisa que você tenta passar que isso você precisa abrir mão hoje, sabe por quê? Porque enquanto você for um personagem, não há unção disponível sobre você. É por isso que quando Jesus chega para aquele cara da mão mirrada, ele fala assim, me mostra a tua mão. Ele não fala assim, me mostra a tua mão que está doente, não, me mostra a tua mão. Porque se aquele cara tivesse vergonha e apresentasse a mão boa, talvez Jesus diria, cara, você não precisa de nada. Agora quando ele fala assim, me mostra a tua mão, ele mostra a mão deficiente. Jesus fala, agora você vai ser curado, porque você mostrou aquilo que para você é uma carência. Você acha que é à toa Jesus chegar para um cego, e era óbvio que ele precisava, e perguntar, o que queres que eu te faça? É porque ele só vai trabalhar naquilo que você reconhece que precisa ser transformado. O que queres que eu te faça, Jesus? Eu quero enxergar. Então seja feito conforme a tua fé. O que queres que eu te faça, Jesus? A minha filha morreu. Jesus, um soldado morreu. Todas as coisas que Deus fez, todas as coisas que Deus manifestou através de Jesus, foi necessário que houvesse primeiro arrependimento. Ei, falar de avivamento no meio da nossa geração não tem sentido se não falarmos antes de arrependimento. Porque avivamento significa trazer vida onde existia a morte. Você só vai experimentar da vida de Deus quando você se arrepender daquilo que não é vida de Deus. Sabe o que significa? Cara, não dá para você perguntar para alguém o testemunho dele e você perceber que ele se alegra mais em falar da parte ruim do que o que Deus fez. Existe algo que ainda precisa ser transformado. Porque quando vem pra gente o entendimento daquilo que a gente era, você não quer nem mais lembrar do passado, meu irmão. Vamos falar daquilo que é bom. Deus me transformou e escreveu uma história nova. Deus quer ungir você segundo aquilo que você é, não segundo aquilo que você tenta passar para os outros. Sabe, em toda a história da Bíblia a gente vê isso acontecendo. Encontros que Deus teve com homens, que Ele inclusive mudou o nome deles. Deus encontrou com alguns homens e mudou o nome deles, mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Jacó, mudou o nome de Paulo. Por quê? Porque junto com o nome Ele queria também declarar para eles que agora estava mudando a identidade. Ei,
Eu vim aqui declarar quem você é de fato. Porque às vezes a gente fica tanto tempo se escondendo atrás das máscaras que a gente tem dificuldade de lembrar. Eu vim aqui lembrar você. Você é filho de Deus. Você é amado por Ele. Não existe nada no reino dEle, seja das coisas visíveis ou invisíveis, que tenha mais valor do que você. Sabe por quê? Porque se Deus quisesse companhia, Ele poderia ter criado mais anjos. O céu está cheio deles. Se Deus quisesse auxílio, suporte, Ele poderia ter criado mais anjos. Se Deus quisesse qualquer coisa funcional no reino dEle, Ele teria feito mais anjos. Deus não queria suporte, nem servos. Deus queria filhos. Você pode se alegrar com isso, cara? Cara, isso é muito poderoso. Porque a mensagem do Evangelho fala a respeito disso. O anseio de alguém que é ilimitado, infinito. Olha só que louco isso, preste atenção. Deus, Ele é ilimitado, infinito. A sabedoria dEle não tem limite. O poder dEle não tem limite. E mesmo assim, dentro dEle nasceu um anseio. Eu desejo ter filhos. É por isso que, eu já disse isso aqui algumas vezes, é por isso que Deus, quando olha para a criação e percebe que ela se perdeu, Ele não decide abortar a criação. Sabe, na palavra de Deus existe uma passagem que fala a respeito dos apóstolos indo antes de Jesus para visitar um lugar. Eles estavam, se eu não me engano, a caminho de Jerusalém, e Ele viu os apóstolos à frente, e os apóstolos, eles são negados, eles são rejeitados naquele lugar. Então quando eles voltam, preste atenção, quando eles voltam, eles falam: Senhor, nós fomos rejeitados lá, peça ao Pai para que mande fogo dos céus e possa consumi-los. Essa é a natureza humana. Se Deus se movesse por uma natureza humana, quando o homem pecou, Ele teria mandado fogo descer do céu e consumir toda a criação. Sabe, se Deus se movesse segundo as nossas verdades, Deus teria abortado o projeto da criação e teria feito tudo de novo. E se o homem pecasse ou não saísse da forma como ele queria, ele teria abortado de novo o projeto da criação e teria feito tudo de novo. Mas por que Deus não abortou o projeto da criação? Porque Deus não aborta você. Deus jamais abortaria você. Talvez isso possa ter sido até o pensamento dos pais de alguns que estão aqui. Essa é a minha história, cara. Quando eu estava sendo gerado, minha mãe teve uma doença e todos os médicos queriam que ela abortasse. Eu estou aqui porque de alguma forma Deus influenciou os meus pais para que não fizessem isso. Sabe por que você está aqui? Porque Deus não abortou você, porque Ele te ama. Você é um projeto perfeito de Deus. Você é filho de Deus, você é amado por Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Pregar o Evangelho é algo apaixonante, porque na verdade todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar, o que eu faço é reaproximar filhos do Pai. É simples assim. E é isso que eu quero fazer nessa noite, amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus 5,14. Mateus 5,14 até o versículo 16. Mateus 5,14. Eu preciso correr um pouco por causa do tempo. Todos acharam? Olha só que incrível isso aqui. Diz assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim então brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de quem? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ei, olha só, acompanha comigo aqui, olha quanto poder existe nisso. Quando a gente pega João 1, a palavra fala a respeito de João Batista e fala o seguinte: olha, João Batista testemunhava a respeito da luz, mas a Bíblia deixa bem claro, mas ele não era a luz. Só que a mesma Bíblia diz que nenhum homem nascido do ventre de uma mulher foi tão cheio do Espírito Santo de Deus como João Batista.
como alguém tão cheio do Espírito Santo testemunhava a respeito da luz, mas não era a luz. Sabe o que significa? A promessa que Deus declara para cada um de nós, que agora nós somos luz, só está disponível àqueles que estão debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus. Aquilo que nem João Batista pôde experimentar, você e eu agora temos disponível. Sabe o que significa? Agora eu sou filho de Deus e agora eu não falo a respeito da luz, mas eu sou a luz de Deus para esse mundo. Você pode declarar isso, você pode dizer: eu sou a luz de Deus nesse mundo. Por isso diz assim: então brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, para que eles vejam os seus bons frutos, e para que mesmo que eles tenham dúvidas a respeito da mensagem que você prega, e para que mesmo que eles tenham dúvida a respeito da igreja que você faz parte, e para que mesmo que eles tenham resistência pelo fato de você ser cristão, eles vejam suas boas obras e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Agora olha só que coisa incrível. Eu quero falar sobre algo que o entendimento dessa verdade é suficiente para transformar a tua história. Quantos querem ser transformados pela palavra? Eu já estou quase finalizando. Sabe, eu quero falar sobre o verbo que se fez carne. E é muito poderoso isso. Essa blusa, por coincidência, eu falei com o Kezinho, eu falei: cara, deve ser profético, não é possível, porque a blusa chegou hoje e o tema da blusa é exatamente isso. Word become flesh. Não sei como se fala, mas é tipo isso. Ou seja, o verbo se fez carne. Preste atenção, por favor, porque para alguns aqui isso pode não significar muita coisa, mas depois do entendimento que Deus vai te dar, vai transformar a tua história. Acompanha comigo, olha que poderoso. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra está falando a respeito de Jesus, amém? Vocês estão comigo, amém? Agora olha só que interessante, quando a gente lê João 1, a palavra vai falando a respeito do verbo como Pai, o verbo como Filho e o verbo como Espírito Santo, porque João 1 vai falando a respeito de toda a criação e do poder que existe no verbo. Sabe o que a palavra está querendo alertar para a gente? Presta atenção, que no verbo existe a revelação plena de tudo o que Deus é. Isso é maravilhoso, cara, vem comigo. No verbo existe a revelação plena de tudo o que Deus é. É por isso que ele fala assim: olha, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. O que ele está apresentando aqui é o verbo como Pai, amém? Como Filho e como Espírito Santo. Agora olha só que maravilhoso, não precisa abrir. Colossenses 2, versículo 9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cara, olha só que poderoso. A Bíblia, ela tenta a todo momento dar para a gente sinais, para que a gente entenda de fato o poder que existe na palavra de Deus. Porque em João 1 fala a respeito do verbo que fez todas as coisas e diz que o verbo é pleno. Agora em Colossenses diz o seguinte: ora, em Cristo agora habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele, diga: eu estou em Cristo. A palavra diz: e por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo poder e toda autoridade, agora vocês receberam também a plenitude. Sabe o que significa? Quando você recebe a palavra de Deus dentro de você. Ei, olha para mim. Você recebe a palavra de Deus dentro de você. Você recebe também agora a plenitude da divindade de quem Ele é. André, eu não estou entendendo nada, fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Abra comigo em João 1, por favor, versículo 1. João 1.
Todos acharam? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você pode declarar comigo? Diga: através do verbo todas as coisas foram criadas, porque o verbo carrega a revelação plena de Deus. Agora diga assim: dentro de mim habita o verbo. Ei, o poder que criou todas as coisas e que sem ela nada poderia ter sido criado, habita dentro de você. Sabe o que significa? Quando você declara com a sua boca que 2017 vai ser o melhor ano da tua vida, existe autoridade para que isso aconteça. É por isso que lá fora, longe da presença dele, a gente declarar: meu irmão, 2017 vai ser maravilhoso, é só uma expectativa vazia. Agora, por que com a igreja é diferente? Porque a igreja, através da revelação do verbo que se fez carne, tem autoridade no nome de Jesus para isso. Olha só que maravilhoso: todas essas coisas foram feitas por Ele, ou seja, pelo verbo que habita em mim, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cara, isso é muito louco, porque no verbo estava a vida. Diga: a vida estava no verbo, e a vida era a luz dos homens. Então vamos entender uma coisa: o verbo contém dentro dele a vida de Deus, e a vida de Deus manifesta a luz dos homens. Se a palavra diz que eu sou a luz, se a palavra de Deus diz vocês são a luz, sabe o que ela está dizendo? Vocês são a manifestação da vida de Deus. Você pode glorificar Ele por isso. Cara, vocês são a manifestação da vida de Deus. Isso é maravilhoso, cara. Olha só, acompanha comigo, eu já estou quase finalizando. Eu prometo que eu vou correr o máximo, eu já estou quase fechando. Sabe o que isso me ensina? Que essa declaração que o verbo se fez carne é real nos dias de hoje também. Como assim, André? Você está dizendo que Jesus vai voltar de novo, vai se fazer carne de novo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: se a palavra de Deus habita em mim, amém? Se a vida de Deus habita em mim, e se a luz de Deus é a manifestação daquilo que está em mim, quando eu declaro a palavra, as manifestações que acontecem ao meu redor são como a palavra se tornando carne. Ei, quando eu digo assim: meu irmão, seja cheio da vida de Deus e seja curado, a palavra se tornou carne. Uma manifestação real aconteceu de algo que é invisível e sobrenatural. Ei, quando eu digo assim: meu irmão, você vai ser completamente curado, se algo acontece dentro de você, é porque a palavra se fez carne. Sabe o que é tão poderoso nessa afirmação? O verbo se fez carne, porque o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas a palavra diz que ele foi levado aos céus. E agora, como que o verbo está disponível? Através da minha vida e da sua. Aonde a gente for, existe vida de Deus e manifestação do poder dele disponível. Aonde você passar, as pessoas vão ser tocadas pela luz, porque você tem dentro de você a própria vida de Deus. Cara, isso é poderoso, meu irmão. Isso é suficiente para que você tenha as melhores expectativas para esse ano que está nascendo. Agora eu quero finalizar. Quando vocês estão recebendo, diga amém. Eu quero finalizar trazendo à tua memória aquela passagem que a gente leu ainda há pouco, amém? A respeito de Jesus no meio da tempestade. Se alguém não estava ligado ou chegou agora, preste atenção. Existe uma tempestade incrível acontecendo e Jesus está dormindo no meio dela. E a gente entendeu ainda há pouco que Jesus estava em paz, amém? Jesus estava em paz, cara, ele estava dormindo, estava tudo acontecendo ao redor dele, os discípulos estavam com medo de morrer, mas Jesus estava em paz. Então, o que eu entendo é que quando Jesus acorda e percebe a altura das ondas e percebe o quanto o mar estava bravo, o que ele faz na verdade é declarar paz sobre aquele mar. Ei, preste atenção.
O que Jesus fez, na verdade, foi manifestar para fora uma realidade que já existia dentro. Ei, preste atenção, eu estou falando do melhor ano da tua vida, cara. Aonde você tem paz, você também tem autoridade para declarar que haja paz. Aonde você tem vida, ei, você também tem autoridade para declarar que haja vida. Aonde você tem plenitude, você também tem autoridade para declarar que haja plenitude. Ei, eu poderia ficar a noite inteira falando aquilo que está disponível para você. O que eu quero que você entenda é o seguinte: aquilo que você precisa já está disponível em Deus, amém? Então você tem autoridade para declarar que isso seja real também. Ei, olha só que incrível. Por que Jesus tinha autoridade para declarar paz sobre aquele mar? Porque a paz já estava dentro dele. Por que você tem autoridade agora para declarar um ano maravilhoso? Porque o poder da palavra de Deus já está dentro de você. Por que você tem autoridade para libertar os cativos? Porque o poder do sangue de Jesus já está dentro de você. Existe unção de Deus em você para isso. Existe autoridade dos céus em você para isso. Cara, eu vi algo maravilhoso de um pastor que eu tenho me apaixonado em ouvir revelações que Deus dá para ele. Se chama Bill Johnson. Olha o que esse cara falou. Ele disse o seguinte: o mundo ao seu redor, preste atenção, o mundo ao seu redor começa a tomar forma a partir do mundo que existe dentro de você. Você quer experimentar coisas incríveis, cara? Transforma o teu interior em algo incrível e agradável para Deus. Deus vai olhar para o teu coração e vai falar: cara, eu tenho prazer no coração dele. Coisas sobrenaturais vão acontecer ao redor dele também. Eu quero finalizar essa palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quantos aqui têm expectativas para esse ano? Digam glória a Deus. Quantos creem que 2017 já é o melhor ano da sua vida? Diga: eu creio. Ei, aonde você tem paz, você também tem autoridade para trazer paz, amém? Então eu quero finalizar com você te lembrando de uma coisa. Ei, João 1,4 diz: nele, ou seja, em Deus, no verbo, estava a vida, e a vida era a luz do homem. O verbo contém a vida que manifesta a luz. Mateus 5 diz que vocês são a luz. Ou seja, você manifesta aquilo que está dentro de você. E eu quero te convidar agora a manifestar os céus sobre esse lugar. Existem realidades dos céus disponíveis dentro de você. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e esquecer quem está do teu lado, e a gente deixar fluir nesse lugar rios de Deus. Deixa fluir nesse lugar vida de Deus. Talvez a pessoa que está do seu lado precise experimentar daquilo que você já tem. Deixa fluir, meu irmão. Deixa fluir rios de Deus, vida de Deus, poder de Deus. Porque essa é a primeira noite de inúmeras noites em que você vai ter certeza de que Deus te usa de forma sobrenatural. Aonde estão os filhos de Deus? Digam amém. Aonde está a nova geração? Diga glória a Deus.